Muito bem, estamos de volta. Então, no primeiro momento, nós estamos falando sobre o artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB, seguindo a construção do artigo 7º, o desenho normativo do artigo 7º, eu preferi trabalhar com temas. Então, trabalhei com o tema referente à liberdade do exercício da advocacia, trabalhei com o tema da inviolabilidade e trabalhei com o tema da prisão do advogado, né? E, e o próximo tema é o tema do acesso, do direito que o advogado tem de acesso livre, e claro que não é uma liberdade absoluta, mas de acesso livre a uma série de mecanismos, de organismos, de instrumentos para que ele possa exercer sua atividade profissional com eficiência e com eficácia. Então, o advogado tem direito a acessar livremente as audiências, as secretarias das varas, né, aos cartórios, as delegacias de polícia, as prisões. Para o exercício da advocacia, é fundamental que o advogado tenha o direito de acessar, transitar livremente nesses ambientes. São ambientes próprios, específicos, dentre outros, para o exercício da advocacia. Aqui eu quero chamar a atenção, especialmente, porque já foi objeto de várias questões na OAB, do direito que o advogado tem de ter acesso ao preso numa penitenciária, numa delegacia, embora não seja mais adequado manter ninguém preso em delegacia, mas em centrais de flagrante, em casas de custódia, o direito que o advogado tem de falar com o preso, mesmo sem procuração. Isso é fundamental, né? Para o advogado, não existe aquela história do preso incomunicável. Ah, doutor, o preso está incomunicável. O preso pode estar incomunicável para outras pessoas, não para o advogado. O advogado tem o direito de ter acesso, em prisão, em delegacia que seja, direito ao acesso ao preso, mesmo sem estar com instrumento procuratório. Então, é fundamental que a gente tenha atenção sobre esse ponto aqui, porque já foi várias vezes objeto de reflexões junto aos exames de ordem. Além disso, o advogado tem direito a acessar livremente as sessões dos tribunais, tanto o plenário do tribunal, como também as câmaras dos tribunais ou colegiados setoriais dos tribunais, inclusive o direito de ultrapassar as cancelas. Essa palavra cancela aqui é aquele obstáculo. Os obstáculos às vezes tem uma paredinha, né? Tem algum aparato que separa os magistrados, o coletivo, o plenário da plateia. O advogado tem o direito de ultrapassar as cancelas e ter o contato mais próximo, mais direto com os magistrados. Então, é direito do advogado ultrapassar tranquilamente as cancelas, manter-se de pé na sua tribuna e ali realmente realizar a sua atividade profissional. Então, não existe obstáculo físico, algum aparato, algum instrumento que impeça o advogado de acessar. Se você visitar o plenário hoje do Tribunal de Justiça do Piauí, você vai verificar que não tem mais, já teve no passado, não tem mais uma vidraça, assim, um aparato que obstacularizava o acesso aos desembargadores, né? Isso já foi retirado, tanto retirado ali como em outros espaços coletivos de julgamento, nas câmaras cíveis e criminais e reunidas, não tem mais nenhuma cancela, nenhum aparato que impeça o acesso. Isso para simbolizar claramente que o advogado tem acesso livre às sessões dos tribunais e aos magistrados. Também é direito do advogado ter acesso livre às repartições públicas, né? Acessar livremente as repartições públicas, os órgãos públicos para o exercício da sua profissão. Do mesmo jeito, o advogado tem direito ao acesso às assembleias, às reuniões,
inclusive de condomínios, mas aqui, nessa hipótese de reuniões, de assembleias, o advogado deve estar munido de instrumento procuratório. Então, se ele vai numa reunião de condomínio, ele precisa ter a procuração para representar, eventualmente, algum condômino e realmente poder ter acesso à assembleia ou à reunião. A assembleia de alguma empresa, alguma reunião específica, profissional, então ele deve estar munido do instrumento procuratório. Ok. Já falamos sobre prisão, o acesso livre, e ainda tem um outro ponto importante do acesso, que é aqui o acesso aos processos. Do ponto de vista do exercício da advocacia, o advogado tem acesso aos processos, aos autos dos processos. Nos processos ou nos inquéritos diversos, policiais ou administrativos, sem sigilo, que não estejam submetidos a sigilo, o advogado tem direito a acessar esses processos e inquéritos independentemente de procuração, inclusive tendo o direito de promover, de providenciar, tirar cópias ou digitais ou físicas desses inquéritos e desses processos. Então, nos processos e inquéritos que não estejam submetidos a sigilo, ao segredo de justiça, o acesso a esses autos é amplamente livre. O advogado tem direito a acessar, manusear, tirar cópias. Hoje em dia se faz as cópias mais digitais, usa o celular, fica até mais prático fazer assim. A não ser quando é um processo mais volumoso, que aí você realmente precisará de cópias tradicionais, nos processos físicos. Os processos do PJE, o advogado tem acesso livre a processos do PJE que não estejam submetidos a sigilo. Hoje, no PJE, basta que o advogado solicite pelo PJE acesso a processos que ele tem direito e a Secretaria da Vara libera o acesso no PJE para o advogado providenciar livremente e até tirar cópias digitais das peças que ele entender mais adequadas para ele. Nos autos em andamento, físicos ou em PJE, sobretudo processos físicos que nós ainda temos, embora o PJE já esteja universalizado no estado do Piauí, mas tem aí um passivo de processos físicos em andamento. Então, o advogado tem direito a ter a carga, ou seja, a retirar o processo, com procuração. Não é qualquer processo que ele tem direito à carga, mas, nesse caso, ele tem direito à carga do processo, a retirada do processo da secretaria, mas com o instrumento procuratório. Nos processos e inquéritos sem sigilo, o advogado pode até, mesmo que sejam findos, ele pode ter acesso por 10 dias, ou em andamento, ou conclusos. O advogado tem acesso aqui sem procuração, tá? Aqui ele tem acesso sem procuração. Mas nos processos em andamento, os processos físicos, ele tem que ter o instrumento procuratório, senão ele vai, vamos dizer assim, atropelar o andamento processual, Se qualquer advogado tivesse direito a retirar o processo em andamento dos autos para consulta, podia gerar um tumulto gravoso. Então, somente mediante instrumento procuratório, o advogado terá acesso aos autos dos processos em andamento. Os processos que tramitam em segredo de justiça, esses o advogado não tem acesso, por óbvio. Só terão acesso aos autos dos processos em segredo de justiça os advogados que estão aqui habilitados no processo. Também, às vezes, o advogado teve carga do processo com procuração. Se ele deixou de devolver o processo com carga depois de intimado, no prazo da intimação, ele vai ser penalizado também com a perda do direito a ter acesso aos autos novamente. Então, é fundamental. Se você pede carga no processo, o juiz lhe dá direito a manusear o processo por 10 dias, 15 dias, devolva o processo no prazo. Porque se você for intimado a devolver o processo
e não o faz no prazo estabelecido, você vai ter problemas de ter direito ao acesso aos autos novamente. Então, é fundamental que a gente exerça a advocacia obedecendo ao conjunto dos direitos. É direito? Não posso abusar disso. Não posso pegar os autos, guardar no meu escritório, sentar em cima dele, como às vezes falamos dos juízes, né? Mas advogados às vezes fazem isso. Guardam o processo, alguns até perdem os processos ou danificam os processos, tiram páginas dos processos, achando que assim vão fazer uma advocacia em favor do seu cliente, quando na verdade estão abusando do direito que lhes concede o Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, esse tema do acesso é importante que a gente continue manuseando com zelo e com cuidado. Um outro ponto que diz respeito ao acesso é a comunicação com os juízes. Nós já dissemos em sala de aula mais de uma vez que não há hierarquia entre advogados, juízes, promotores, defensores, né? Somos todos instrumentos do judiciário, né? Somos órgãos da justiça com atividades que são independentes, interdependentes, melhor dizendo. Então, todos devem tratar-se uns aos outros com respeito, com urbanidade, enfim. Um dos pontos que merece destaque é a comunicação que devemos realizar com os colegas magistrados. Então, o advogado tem direito de se comunicar com os magistrados, juízes, juízas, desembargadores, ministros e ministras, sem necessidade de uma agenda prévia. Isso não significa dizer que eu abuse disso, gente, né? Mas é fundamental você liga lá para o gabinete, olha, o desembargador está aí, olha, o juiz, qual é o melhor horário de falar com ele ou com ela, né? Mas, independentemente disso, o advogado tem direito de ir lá no gabinete, bater na porta, pedir licença e ter o contato sem agendar previamente. Não existe a necessidade de agendamento prévio, mas é de bom tom, é de boa, né? De boa educação que a gente trate com dignidade, né? Então, chega na antessala, se apresenta e pede para falar com o magistrado. Não precisa de agendamento prévio. Mas, às vezes o magistrado está em sessão, às vezes o magistrado está em audiência, e aí você vai lá e vai perder o tempo. Então, faz uma ligaçãozinha antes, pergunta qual é o melhor momento de falar com ele e vai até lá. Agora, o importante nesse contexto do Estatuto da Advocacia sobre a comunicação com os magistrados diz respeito também às audiências. Tanto nas audiências quanto nas sessões de julgamento, o advogado tem o direito a tomar a palavra de ordem, né? De ordem. A palavra que a gente toma de ordem, a gente interrompe o magistrado, a gente está interrompendo o relator, está interrompendo o desembargador que está votando, ou está interrompendo o juiz, mas não é uma interrupção pela interrupção. É uma interrupção para fazer algum esclarecimento sobre alguma coisa que está sendo dita de forma inadequada ou fora do contexto, ou que não esteja explicitando claramente a ideia que foi posta ali na audiência. Então, pede a palavra de ordem para fazer algum esclarecimento que diz respeito ao processo, ou para fazer alguma reclamação, né? De alguma forma de tratamento ou de alguma forma de abordagem do tema que não está sendo adequada. Então, o advogado tem direito a tomar a palavra de ordem, né? Pedir a palavra ao presidente da sessão, ao presidente do plenário ou ao próprio juiz, pede a palavra para fazer a interrupção da audiência da sessão para algum esclarecimento, ou para alguma reclamação, ou para algum requerimento, ou alguma providência que diga respeito ao processo que está em discussão. E, por fim, o direito que o advogado tem à sustentação oral nos processos, nas audiências e nas sessões de julgamento. Isso aqui é fundamental que a gente exercite,
né? O advogado pode dispensar. Não quero fazer sustentação oral, acho que tudo que eu já produzi nos autos é suficiente, eu abdico do direito de fazer sustentação oral. Mas o presidente da sessão, o presidente do julgamento não pode impedir, a não ser naqueles casos em que o próprio CPC não prevê a sustentação oral. Mas se o regimento interno do tribunal prevê o direito de realizar a sustentação oral, o advogado terá, portanto, claramente o direito de exercer a sustentação oral pelo prazo que o regimento interno estabelecer. Ok? Muito bem. Próximo tema é a imunidade profissional. Tá? Imunidade profissional que não se confunde com a inviolabilidade. Tá? São temas diferentes. Aqui diz respeito ao advogado não ser submetido a alguma demanda de prática criminal no exercício da sua atividade profissional, né? Nas audiências, nas petições, nas sessões de julgamento, a palavra do advogado, a sustentação dele, a defesa dele está sob a imunidade profissional. Ou seja, na prática, não se configurará injúria ou difamação se no calor de uma discussão, né, a discussão é polêmica, está acirrada, as partes estão ali, né, num clima de tensão, às vezes surge uma expressão, uma palavra ou outra um pouco além da conta, e isso não se configurará injúria e difamação, que estão tipificadas lá no 139 e no 140. Então, por exemplo, às vezes numa sessão de julgamento ou numa audiência em que, como eu disse, o calor da discussão está uma temperatura além do normal, o advogado fala que o juiz é um despreparado, que o juiz não está no nível da discussão, isso não se configurará injúria e difamação. O Estatuto também previa que estaria sob a imunidade profissional o desacato, mas o Supremo Tribunal Federal, tá, em ação declaratória de inconstitucionalidade, não considera o desacato como estando no contexto da imunidade profissional. O próprio STJ também já defendeu, já julgou inconstitucional o dispositivo do Estatuto que colocava o desacato também sob imunidade. Não, o desacato não está sob imunidade profissional. Então, é importante ter cuidado com atitudes que configuram desacato nos termos do Código Penal, no artigo 331. O advogado não pode cometer desacato no exercício da atividade profissional e responder por esse tipo de prática criminal. Então, no mais, é melhor mesmo manter a serenidade, né? Manter a postura, observar as palavras, mesmo que você faça uma defesa muito acirrada do seu cliente, mas tenha cuidado para não cair nesse problema de praticar alguma atitude nesse sentido. E por fim, o tema, um dos temas ainda referentes do Estatuto da Advocacia quanto aos direitos, é o direito ao desagravo público. Na relação com os magistrados, ou com desembargadores, juízes, desembargadores, magistrados, enfim, às vezes, não é raro, os advogados serem submetidos a um tratamento não muito adequado. Então, o advogado pode receber um desagravo público. O que é um desagravo público? O desagravo nada mais é do que uma espécie de reprimenda da OAB, de repúdio da OAB ao tratamento que foi dispensado de forma inadequada ao advogado no exercício da sua profissão. Quando o juiz também comete atos que são incompatíveis com o tratamento que deve promover ao advogado. Então, a OAB promove o desagravo público daquela atitude.
né, em nome do advogado que sofreu a atitude que não foi digna, a OAB realiza uma sessão de desagravo público, de repúdio àquela postura praticada, em geral, por magistrados que não estão em sintonia com o modo como devem se comportar no exercício da magistratura. Isso ocorre de parte a parte, mas no caso em que o advogado é vítima de algum tratamento inadequado praticado por promotor, por magistrado, ou por outra pessoa, tem direito ao desagravo público, que é uma atuação da OAB de representatividade da classe. Esse desagravo público não depende nem mesmo da vontade do advogado ou do consentimento do advogado que sofreu com a atitude que está sob reprimenda. Então, até um terceiro, se você está numa audiência e vê seu colega advogado sendo tratado de forma inadequada, o advogado, colega, pode, né, um terceiro ali, sem o consentimento do advogado que foi vitimizado, promover junto ao OAB o desagravo público. Então, o desagravo é uma postura de representatividade da OAB contra atitudes incompatíveis com o exercício da advocacia, né? E agora sim, para concluir o artigo 7º dos direitos do advogado, o último tema desse segundo momento são os símbolos privativos do exercício da advocacia, né? Então, isso remonta, né, tempos mais históricos lá, de um certo tempo, que permanece como tradição, mas acabou ficando no Estatuto da Advocacia, no Regulamento Geral da OAB, no Código de Ética, símbolos que são privativos do advogado. Então, o símbolo da deusa Têmis, né, a deusa da justiça, da mitologia, que representa a justiça, é um símbolo privativo da advocacia, né? Algum outro profissional pode usar a deusa Têmis para uma decoração qualquer, mas não como um símbolo da atividade profissional. Então, a deusa Têmis é um símbolo privativo da advocacia. A balança, a famosa balança, que alguns colegas têm lá sobre a sua mesa, sobre o seu escritório, ela representa esse equilíbrio, né? A busca do equilíbrio das partes, né? Da paridade que as partes devem se conduzir na construção do processo em andamento, da lide, o equilíbrio das partes. A balança também é um símbolo privativo da advocacia. E a beca, a vestimenta própria do advogado, uma simbologia meio sacerdotal, mas ela é uma prerrogativa do advogado. O advogado não é obrigado a usar a beca. Em alguns regimentos de tribunais, havia essa obrigatoriedade de impor, né, ao advogado usar a beca. O uso da beca é um direito do advogado, é prerrogativa dele. Ele pode vestir-se com dignidade, o terno com gravata em alguns tribunais, que exigem assim no regimento interno, mas o uso da beca é privativo, é um símbolo do advogado, privativo do advogado. Geralmente os tribunais a OAB disponibiliza becas em sessões coletivas para os advogados que não levarem, fazerem uso se quiserem, mas geralmente o advogado tem a sua, mandou fazer e mantém consigo, mas não é um uso obrigatório, é um direito do advogado usar ou não a beca. Então, a deusa Têmis, a balança e a beca são símbolos privativos da advocacia. É bom, nós vamos voltar a esses símbolos aqui, porque eles dizem respeito também à propaganda, ao marketing do advogado, né? A gente vai falar sobre isso, já conversamos um pouco isso lá no começo das aulas, vamos falar sobre isso, né? Quando o advogado for fazer marketing, inclusive em redes sociais, ele não vai abusar de outros símbolos, ele terá que, preferencialmente, em muitos casos, se restringir ao uso dos símbolos que lhe são privativos. Assim, ele poderá fazer um marketing mais sóbrio, mais coerente com o que impõe a normativa do exercício da advocacia. Ok, então, mais um tempinho, mais um intervalo para novamente tomar um pouco de água e eu volto mais adiante com o próximo tema. Até lá!